Minha esposa ignorou o meu aniversário dizendo que precisava resolver uma emergência urgente. Eu acreditei nela, beijei sua testa e disse para não se preocupar. Mas exatamente 2 horas depois, meu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido que mudaria minha vida para sempre. Havia apenas uma foto dela entrando em um hotel de luxo e uma frase curta: "Sua esposa está gastando dinheiro da sua festa com o meu marido." Naquele momento, eu não senti raiva, senti uma clareza fria e assustadora. Sempre imaginei que a traição tivesse cheiro de perfume barato ou que fosse sentida como um arrepio frio nas costas, mas naquela manhã, a minha cozinha cheirava a café fresco e bacon estalando. A Juliana movia-se pelo ambiente com a mesma graça que eu amei durante 10 anos. Ela estava descalça, com o cabelo preso de qualquer jeito e cantarolava algo baixinho acompanhando o rádio. Aquela deveria ser uma manhã de sábado perfeita, afinal, eu estava completando 40 anos. Ela beijou meu ombro, deslizou para fora do meu abraço e disse para eu não espiar, pois estava preparando uma surpresa. Aquela frase deveria ter soado doce, mas algo no tom dela me pareceu mecânico, como se ela tivesse ensaiado aquelas palavras diante do espelho enquanto eu dormia. Tentei ignorar essa sensação. Nós vivemos no mesmo ritmo há anos, ela ficava responsável pelo café da manhã, eu pelo jantar. Não era uma lista de tarefas, era a nossa dança. Ela brincou dizendo que eu estava calmo demais para um aniversariante, enquanto colocava um prato com ovos mexidos na minha frente. Respondi que estava guardando energia para a noite, pois planejava impressionar a mãe dela com o meu famoso churrasco. A Juliana riu, mas os olhos dela não acompanharam o sorriso. Ela evitava o meu olhar, checando o celular a cada 30 segundos. Quando a tela acendeu, ela virou o aparelho rapidamente para baixo. Ao perguntar se era trabalho, ela apenas balançou a cabeça e pediu para eu não ser curioso no meu próprio aniversário. Se eu soubesse para onde aquela estrada nos levaria, teria queimado aquele calendário. Ela arrumou a bolsa depressa, gritou do corredor que precisava sair para comprar algo importante para a festa e que voltaria em algumas horas. A porta bateu e eu fiquei sozinho com os meus 40 anos e uma estranha sensação de vazio no peito. Fui para minha oficina para me distrair. Trabalhar com madeira sempre me acalmou. Verifiquei alguns pedidos, respondi a clientes e depois voltei para começar os preparativos para a chegada dos convidados. Planejávamos uma grande festa, família, amigos, luzes no quintal, uma mesa longa e risadas simples e altas. Eram 11 da manhã quando o sol já aquecia o pátio. O meu vizinho e melhor amigo, o Carlos, debruçou-se sobre a cerca. Ele trouxe cadeiras extras, brincando que eu estava ficando velho e precisaria de mais lugares para sentar. O Carlos era o tipo de pessoa que percebia tudo. Ele perguntou onde estava Juliana, e quando eu disse que ela tinha saído para fazer compras, ele estreitou os olhos de um jeito estranho, mas permaneceu calado. Arrumamos as mesas, colocamos as bebidas para gelar. O meu telefone vibrou novamente. Eu esperava uma mensagem da minha esposa, mas na tela apareceu um número desconhecido. O texto era curto, como um disparo. A sua esposa está agora com o meu marido. Logo em seguida, chegou a localização no mapa. Sentei-me no braço do sofá porque as minhas pernas de repente perderam a força. Reli aquelas palavras 5 vezes. Seria uma brincadeira? Um engano? Mas a localização era nítida. Era o restaurante O Casarão, um lugar sofisticado a 15 minutos dali, onde só íamos em nossos aniversários de casamento. Tentei ligar para Juliana. Chamou longamente até cair na caixa postal. Tentei de novo. Silêncio. Eu poderia ter dirigido até lá imediatamente, feito um escândalo, virado as mesas. Mas eu não sou um adolescente. Sou um homem que constrói móveis para durar a vida toda, e gosto de estruturas sólidas. Eu precisava de fatos, não de teatro. Se eu estivesse errado, riria disso depois. Se não estivesse, queria encerrar o assunto para sempre. Estabeleci uma regra, nada de histeria, apenas uma estratégia fria. Eu esperaria. Os convidados começaram a chegar às 2 da tarde. A minha irmã Fernanda trouxe o bolo e notou imediatamente que eu estava alinhando os guardanapos com uma precisão maníaca. Ela perguntou se estava tudo bem.
Respondi que apenas queria que tudo estivesse perfeito para a verdade. Ela não entendeu, mas não insistiu. A casa enchia-se de gente. Meus pais, meus sogros, os amigos do futebol. Todos me parabenizavam, entregavam presentes, faziam piadas. E eu olhava para eles pensando que, em poucas horas, aqueles sorrisos desapareceriam. Às 5 da tarde, a Juliana enviou uma mensagem. Escreveu que estava presa em um trânsito horrível e chegaria perto das 6. Ela estava mentindo. A localização no meu celular mostrava que ela ainda estava naquele restaurante, e ela não se movia há 3 horas. Aquela foi a gota d'água. Ela não estava apenas traindo, ela achava que eu era um idiota. Caminhei até o centro da sala de estar e desliguei a música. Todos se calaram, segurando os copos nas mãos. Olhei para minha mãe, para os pais da Juliana, para os meus amigos. Eram pessoas que nos amavam como um casal. Eles mereciam saber por que a festa de hoje seria diferente. Respirei fundo e anunciei em voz alta que os planos tinham mudado. Disse que não jantaríamos em casa. Disse que tinha preparado uma surpresa para todos e que iríamos para o restaurante O Casarão. Os convidados vibraram. Alguém brincou dizendo que eu finalmente tinha decidido abrir a mão e gastar dinheiro. A minha sogra disse que era uma escolha maravilhosa. Apenas a Fernanda me olhou com preocupação, ela sentiu o metal na minha voz. Pedi a todos que entrassem nos carros e me seguissem em caravana. Eu não liguei para o restaurante para reservar uma mesa. Eu não precisava de uma mesa. Eu precisava de um palco. Quando saíamos da garagem, enviei uma única mensagem para a Juliana: estamos indo até você, surpresa. Ela não respondeu. Pisei no acelerador. Aquilo já não era mais um aniversário. Era uma operação de resgate da minha dignidade, e eu pretendia realizá-la sem anestesia. Os carros seguiram-me como uma procissão solene, embora ninguém além de mim soubesse que estávamos a caminho de um funeral e não de uma festa. O céu tinha aquele tom azul claro de final de tarde que te faz pensar que tudo no mundo é perdoável, mas as minhas mãos apertavam o volante com tanta força que os meus nós dos dedos ficaram brancos. Eu olhava pelo retrovisor e via o carro dos meus pais, o da minha irmã Fernanda e, logo atrás, o SUV dos pais da Juliana. Eles sorriam e conversavam, alheios ao fato de que eu estava prestes a detonar uma granada no centro das nossas vidas. O trajeto de 15 minutos pareceu durar uma eternidade, cada semáforo vermelho era uma pausa forçada onde eu tinha de lutar contra o impulso de dar meia volta e fingir que a ignorância era uma bênção. Entramos no estacionamento do restaurante O Casarão um após o outro. Através das grandes janelas de vidro, eu podia ver a luz suave dos lustres, o corrimão de latão do bar e os garçons movendo-se com a elegância de quem fez aquilo a vida toda. O meu estômago revirou, mas não era fome. Saí do carro e ajustei a minha camisa, aquela mesma que a Juliana me tinha dado no Natal passado. A ironia pesava nos meus ombros. O grupo reuniu-se ao meu redor com uma energia nervosa e excitada. A minha sogra comentou sobre como o lugar era chique e perguntou se eu tinha ganhado na loteria. Eu apenas sorri aquele sorriso que não chega aos olhos e fiz um gesto para que entrassem. O maitre viu o tamanho do nosso grupo e franziu a testa, começando a explicar que sem reserva seria impossível acomodar 20 pessoas. Eu não o ouvi. O meu olhar passou por cima do ombro dele, varrendo o salão principal, ignorando as mesas centrais e focando diretamente no canto mais discreto, perto da lareira decorativa. Era o lugar onde se senta quem quer ser visto pela metade e escondido pela outra metade. E lá estava ela. A Juliana estava sentada de costas para a entrada, mas eu reconheceria a curva dos ombros dela em qualquer lugar do mundo. Ela usava o vestido vermelho que eu pensava que ela tinha doado há meses, aquele que ela dizia ser provocante demais para jantares de família. À frente dela, segurando a sua mão sobre a toalha branca, estava um homem que eu conhecia bem demais. Não era um estranho qualquer. Era o Roberto, o marido de uma das melhores amigas da Juliana, um homem que frequentava os nossos churrascos e bebia minha cerveja enquanto falava sobre lealdade e negócios. Eles não estavam apenas conversando. A cabeça dela estava inclinada, a mão livre acariciava a manga do casaco dele, e o sorriso no rosto dela não era o sorriso que eu via na nossa cozinha. Era um sorriso novo,
polido para uma vida diferente, cheio de promessas que não me incluíam. Parei no meio do salão. As pessoas atrás de mim pararam também, porque é isso que a manada faz quando o líder estanca diante de um abismo. A minha sogra, que ainda comentava sobre os arranjos de flores, calou-se subitamente. O silêncio espalhou-se pelo nosso grupo como uma mancha de óleo. Foi a Fernanda quem percebeu primeiro. Ela soltou um som estrangulado, um misto de engasgo e choque. Nesse momento, a mãe da Juliana adiantou-se, semicerrando os olhos, e então a compreensão atingiu-a como um golpe físico. Ela gritou o nome da filha com uma voz que não parecia humana, uma mistura de fúria e descrença que fez metade do restaurante virar as cabeças na nossa direção. O Roberto foi o primeiro a reagir. Ele deslizou para fora da cabine com a agilidade de um rato encurralado, levantando as mãos num gesto defensivo, como um vendedor de carros usados rejeitando uma troca ruim. Ele nem sequer olhou para Juliana. Ele pegou o seu telefone e caminhou rápido em direção à saída de emergência, passando por nós sem encarar ninguém, um covarde em fuga. A Juliana ficou sozinha. O rosto dela perdeu toda a cor, tornando-se uma máscara branca sob a luz das velas. Ela levantou-se, empurrando a cadeira com força excessiva, e as suas mãos vazias buscavam palavras no ar. Eu não gritei. Eu não fiz uma cena. Caminhei até a mesa com passos lentos e deliberados. Ela olhou para a multidão atrás de mim, a minha mãe chorando silenciosamente, o pai dela com a mandíbula travada de vergonha, a Fernanda segurando o bolo de aniversário como se fosse uma arma, e os nossos amigos, o Carlos e a esposa, olhando para o chão porque a intimidade daquela traição era dolorosa demais para ser assistida. A Juliana tentou falar, tentou dizer que não era o que parecia, aquela frase clássica e estúpida que os culpados usam quando são apanhados com a mão no cofre. O pai dela exalou com força pelo nariz, o único som de julgamento que ele permitiu escapar. Aproximei-me o suficiente para ver o medo nos olhos dela. Disse-lhe com uma voz baixa e controlada que ela tinha uma hora para tirar as coisas dela da minha casa. Disse que o espetáculo tinha acabado e que a conta daquele jantar romântico era problema dela. Ela tentou tocar no meu braço, tentou usar o toque que antes me desarmava, mas eu recuei como se a pele dela fosse fogo. Virei-me para o grupo atordoado e anunciei que a festa continuaria na minha casa, mas sem a aniversariante da traição. A minha sogra tentou argumentar, tentou dizer que era um mal-entendido, mas o meu sogro segurou-a pelo braço com firmeza e guiou-a para fora. Saímos do restaurante deixando a Juliana de pé, sozinha, no centro das ruínas que ela mesma tinha construído, enquanto os garçons observavam em silêncio respeitoso. O meu aniversário tinha acabado de começar de verdade. Voltar para casa e sentir o cheiro do churrasco que nunca seria servido foi uma tortura particular, uma ironia cruel que parecia zombar de mim. A casa estava iluminada, as luzes no quintal brilhavam com uma alegria artificial e a música ambiente ainda tocava suavemente, alheia ao desastre que tinha acabado de acontecer. Abri a porta da frente e deixei as pessoas entrarem, mas o clima não era de festa. Era um velório. A minha irmã, Fernanda, imediatamente começou a recolher os copos vazios e a desligar o som, tentando impor alguma ordem ao caos. O Carlos, meu fiel escudeiro, foi para o quintal apagar a churrasqueira, enterrando o fogo e a expectativa daquela noite sob uma camada de cinzas frias. Eu não parei na sala. Atravessei o corredor como um soldado em missão, indo direto para o quarto de hóspedes. Puxei duas malas grandes do armário superior e comecei a montá-las sobre a cama. Não havia lágrimas, apenas uma eficiência mecânica assustadora. Eu sabia que se parasse para sentir, desmoronaria, então escolhi agir. Imprimi mentalmente uma lista de itens essenciais que pertenciam a ela: roupas, maquiagem, documentos pessoais. Nada que construímos juntos, nada que tivesse memória compartilhada. Apenas o que ela trouxe e o que ela usava para cobrir a pele que agora pertencia a outro. 10 minutos depois, ouvi o som de um carro na entrada. A Juliana não veio sozinha. A mãe dela entrou primeiro, com o rosto manchado de rímel e uma indignação que parecia mal direcionada, como se eu fosse o vilão por ter acendido a luz sobre a sujeira. O pai dela, no entanto, permaneceu na soleira da porta, com as mãos nos bolsos e o olhar fixo no chão, um homem esmagado pela vergonha das ações da filha.
A Juliana entrou logo atrás, parecendo menor do que nunca, como se o peso da exposição pública tivesse encolhido a sua estatura. Ela tentou caminhar até mim, tentou abrir a boca para lançar desculpas ou explicações ensaiadas, mas eu levantei uma mão. Aquele gesto simples foi uma barreira intransponível. Apontei para as malas abertas e para o relógio na parede. O tempo estava correndo. Ela entendeu. Com as mãos trêmulas, ela começou a jogar roupas dentro das malas sem qualquer critério. O que antes era dobrado com cuidado, agora era amontoado com desespero. Eu fiquei encostado no batente da porta, uma testemunha imóvel do desmantelamento do nosso casamento. A minha sogra tentou intervir, tentou aproximar-se de mim para argumentar, talvez para pedir uma segunda chance em nome da filha, mas a Fernanda colocou-se entre nós. A minha irmã não disse uma palavra, apenas cruzou os braços e sustentou o olhar da mulher mais velha até que esta recuasse. A sala estava cheia de testemunhas silenciosas. Meus pais sentados no sofá, segurando as mãos um do outro com força, o Carlos e a esposa na cozinha, fingindo limpar algo apenas para estarem presentes. Ninguém foi embora. Eles ficaram não pela comida ou pela bebida, mas para garantir que a verdade não fosse distorcida. A Juliana sabia disso. Ela sentia os olhares nas costas dela enquanto enchia a segunda mala. Ela parou diante de uma fotografia nossa na estante, tirada nas últimas férias. Viu o momento em que ela considerou levá-la, o momento em que a mão dela pairou sobre a moldura. Eu dei um passo à frente, invadindo o espaço pessoal dela pela primeira vez. O meu olhar foi um decreto. Aquela foto pertencia à casa. Pertencia à memória de um tempo em que eu não era enganado. Ela recolheu a mão vazia e fechou o zíper da mala. O som do zíper fechando foi definitivo, como o rasgar de um documento oficial. Ela arrastou as malas para a sala. O pai dela, num gesto de piedade silenciosa, pegou as bagagens das mãos dela e levou-as para o carro. A Juliana parou na porta aberta. Ela virou-se uma última vez, os olhos vermelhos buscando os meus, procurando algum vestígio do marido que a adorava pela manhã. Ela não encontrou nada além de um proprietário exausto defendendo o seu território. Ela tirou a chave de casa do chaveiro e estendeu-a para mim. Eu não toquei na mão dela. Peguei o metal frio e coloquei-o no bolso. Quando ela saiu, o ar na sala mudou. O peso opressivo da mentira saiu com ela. Observei as luzes traseiras do carro desaparecerem na curva da rua escura. Não senti alívio, nem tristeza imediata, apenas um controle de inventário brutal. Os meus pulmões ainda funcionavam, o chão ainda me sustentava e a casa, embora silenciosa, era indiscutivelmente minha. Fechei a porta e tranquei a fechadura. O clique do metal soou como um tiro no silêncio da noite, marcando o fim do primeiro ato da minha nova vida. Virei-me para minha família e amigos, que me olhavam como se eu fosse um sobrevivente de um acidente aéreo, e pela primeira vez naquela noite, consegui respirar de verdade. A limpeza tinha começado. Dormi no sofá naquela primeira noite, não por necessidade, mas por escolha deliberada. Recusei-me a deitar numa cama que tinha sido aquecida pelas mentiras dela e acordar entre lençóis que agora pareciam contaminados. Às 8 da manhã seguinte, eu já estava sentado num café discreto no centro da cidade, de frente para Mariana, uma velha amiga da faculdade que agora era especialista em direito de família. Ela olhou para mim com aquela expressão clínica e sóbria de quem já viu centenas de casamentos desmoronarem, mas não ofereceu pena barata. Eu disse-lhe claramente que queria o divórcio, queria separar as contas bancárias naquele mesmo dia e queria garantir que a casa permanecesse minha, sem margem para disputas. Ela deslizou um bloco de notas amarelo sobre a mesa e começamos a traçar o plano de batalha. Não haveria negociações emocionais, apenas números frios, datas e cláusulas contratuais rígidas. Saí dali e fui direto ao banco, sentindo uma estranha leveza. Abri uma conta nova, exclusiva em meu nome, e redirecionei imediatamente o depósito do meu salário. Cancelei os cartões de crédito conjuntos e emiti um aviso formal por e-mail para Juliana. A mensagem que escrevi era seca, desprovida de qualquer adjetivo ou emoção. Esta conta cobrirá a hipoteca e as despesas básicas da manutenção da casa até a finalização do processo legal. Para despesas pessoais, use os teus próprios recursos a partir de agora.
Foi um corte cirúrgico e brutal no cordão umbilical financeiro que nos unia há uma década. Eu sabia que isso doeria nela mais do que o silêncio, porque a Juliana sempre gostou do conforto e da segurança que o meu trabalho árduo proporcionava. Durante a semana que se seguiu, o meu telefone tornou-se um campo minado. Ela tentou ligar dezenas de vezes em horários variados. Deixou mensagens de voz longas, oscilando erraticamente entre o choro desesperado e a raiva acusatória. Nas mensagens de texto, dizia que eu estava a exagerar, que estava a deitar fora 10 anos de história por causa de um erro estúpido, e que podíamos resolver tudo com terapia de casal. Eu não ouvi nada além dos primeiros 3 segundos de cada áudio antes de apagar permanentemente. Não se tratava de crueldade da minha parte, mas de estrita autopreservação. Se eu ouvisse a voz dela quebrar, poderia hesitar, e a hesitação seria fatal naquele momento. Configurei o telemóvel para bloquear as notificações dela durante a noite e respondi apenas via e-mail sobre a logística fria da recolha do restante dos pertences. Na quinta-feira, conforme o agendado no meu ultimato, ela apareceu para buscar o resto das caixas. Desta vez, veio sozinha, sem o escudo dos pais. Vestia jeans e uma camiseta branca simples, com o cabelo preso num rabo de cavalo alto e pouca maquiagem, exatamente como usava quando nos conhecemos na universidade. Era uma tática visual óbvia, uma tentativa calculada de evocar nostalgia e lembrar-me da menina por quem me apaixonei. Ela entrou na sala e viu as caixas empilhadas junto à porta, prontas para o transporte imediato. Eu não as tinha deixado espalhadas ou abertas, estava tudo organizado, fechado com fita adesiva e etiquetado com precisão militar. Ela tentou iniciar uma conversa casual, comentando sobre como a casa parecia vazia e fria sem os toques pessoais dela. Respondi apenas apontando para o inventário de papel que ela precisava assinar para confirmar a retirada. A Juliana tentou aproximar-se, tentou tocar no meu braço, usando a proximidade física como uma última arma desesperada. Ela perguntou com a voz embargada se eu realmente ia acabar com tudo sem nem ao menos uma conversa decente, sem gritos, sem deixar que ela explicasse o lado dela da história. Eu recuei um passo largo, mantendo a distância de segurança entre nós. Disse-lhe firmemente que as ações dela no restaurante, à vista de todos, foram toda a explicação necessária. Não havia um outro lado na traição pública, apenas a realidade dura dos fatos. Ela chorou então, um choro feio e ruidoso, dizendo que o Roberto não significava nada, que foi apenas uma fuga momentânea da rotina. Aquilo só confirmou a minha decisão irrevogável. Se ele não significava nada e ela arriscou a nossa vida inteira por ele, então o nosso casamento valia ainda menos para ela do que eu imaginava. Ela levou as caixas para o carro em 3 viagens lentas e arrastadas, parando a cada volta e olhando para trás, esperando que eu a impedisse. Que eu dissesse para ela ficar. Eu permaneci parado na porta, uma estátua de vigilância. O Carlos, meu vizinho, estava no jardim dele, podando o mesmo arbusto pela 10ª vez naquela semana, garantindo silenciosamente que eu não estivesse sozinho naquela confrontação final. Quando a Juliana fechou o porta-malas e percebeu que a porta da minha casa estava se fechando sem convites, a máscara de tristeza caiu e viu o ódio brilhar nos olhos dela pela primeira vez. Ela entrou no carro cantando pneus, uma saída dramática para uma audiência de um homem só. Voltei para dentro e tranquei a porta novamente com as 2 voltas. A casa estava vazia, sim, mas pela primeira vez em meses, o ar parecia limpo e o silêncio não era de solidão, mas de paz. O trabalho tornou-se a minha âncora nos meses seguintes. Os clientes continuavam a chegar à minha oficina porque a madeira não se importa com a vida pessoal do carpinteiro, ela apenas exige habilidade e respeito, coisas que eu ainda tinha de sobra. Comprei uma caminhonete usada de um colega da equipe que estava se aposentando, um veículo robusto e honesto, tal como a vida que eu estava a reconstruir. A minha irmã, Fernanda, insistiu para que eu entrasse num grupo de caminhadas aos fins de semana. Ignorei os 3 primeiros convites, mas acabei aceitando o 4º. Percebi rapidamente que mover as pernas ladeira acima, sentindo os pulmões queimarem com o ar puro da montanha, era uma forma decente de lembrar a mim mesmo a matemática simples da existência, um pé após o outro, sem atalhos. Quanto a Juliana, as notícias chegavam até mim da mesma maneira que se ouve sobre o clima de uma cidade que deixamos para trás, de segunda mão, factual e distante.
soube que ela se mudou para um apartamento minúsculo perto do trabalho, um lugar sem varanda e sem vista. O círculo social que ela tanto valorizava encolheu drasticamente ao redor dela. As pessoas, descobri, têm uma espécie de alergia moral ao tipo de exposição pública que ocorreu no restaurante O Casarão. Ninguém queria estar perto da confusão, e o Roberto, o homem pelo qual ela implodiu a nossa vida, desapareceu na fumaça, voltando covardemente para a esposa dele, que, por razões que desconheço, decidiu perdoar a indiscrição. A Juliana ficou sozinha com as escolhas dela, e essa solidão era a consequência mais justa que o destino poderia oferecer. 3 meses depois, num sábado de manhã, eu estava no corredor de uma grande loja de materiais de construção, escolhendo uma nova lixa para um projeto de restauração. Uma mulher ao meu lado parecia confusa, segurando 2 pacotes diferentes e tentando decifrar qual deles destruiria menos a madeira. Eu não pretendia interagir, mas o hábito falou mais alto. Apontei para a lixa mais fina e expliquei, sem arrogância, a diferença entre agressividade e acabamento. Ela riu, admitindo que estava a tentar consertar uma estante antiga por conta própria e que a paciência não era o seu forte. O nome dela era Sofia. Ficamos ali por 20 minutos debatendo sobre vernizes e os méritos de fazer as coisas com as próprias mãos. Gostei do fato de que a Sofia não tentou vender uma imagem polida de si mesma. Gostei ainda mais do fato de que eu também não estava a tentar vender nada. Começamos a tomar café depois das reuniões do grupo de caminhada, já que descobri que ela também fazia parte da equipe. Ela perguntava sobre o meu trabalho e ouvia com interesse genuíno, como alguém que quer aprender um ofício e não apenas preencher o silêncio. Quando o assunto do meu passado surgiu, expus os fatos secos e os limites que estabeleci, sem vitimismo. A Sofia assentiu, respeitando a cicatriz sem tentar tocá-la, entendendo que aquela era a postura de um adulto que resolveu os seus problemas. Não apresentei fantasmas a ela, porque a minha casa nova não tinha espaço para assombrações. Certa noite, recebi uma última mensagem daquele número desconhecido que desencadeou tudo no meu aniversário. Dizia apenas uma frase curta: "Você teve a coragem que eu não tive, obrigado." Não havia nome, não havia identificação, mas eu sabia que era a esposa do Roberto ou alguém muito próximo. Olhei para a tela por um minuto inteiro, sentindo o peso final daquela história dissolver-se. Arquivei a conversa e bloqueei o número. O mistério estava resolvido e isso era suficiente. Eu não precisava de mais detalhes sórdidos, eu já tinha a minha liberdade. Hoje, a minha casa está silenciosa, mas não vazia. Tenho trabalho na oficina, uma caminhonete que arranca sempre na primeira tentativa, uma irmã que manda mensagens sarcásticas para saber se estou a comer vegetais, e uma mulher que caminha ao meu lado e conta histórias engraçadas sobre estantes tortas. Mudei a estação de rádio da cozinha. Agora cozinho tanto o café da manhã quanto o jantar, e nada disso tem gosto de negociação ou obrigação. De vez em quando, penso naquele dia no restaurante, não com dor, mas como quem olha para uma cicatriz antiga que já parou de coçar. Eu não ganhei uma batalha épica, simplesmente mantive o meu nome e a minha dignidade intactos. E, no final das contas, dormir com a consciência tranquila é o único luxo que realmente importa.